podem já abrir suas Bíblias no livro de João, capítulo 12, versículo 28. João 12, 28. E nós vamos, como sempre, orar ao Todo-Poderoso. Meu Pai Celestial, louvores, adoração, honra, glórias sejam dados a Ti, Senhor. Que o Senhor possa estender sua mão sobre essa congregação da Online World Church e sobre todos os escolhidos, espalhados, Senhor, nessa nação brasileira e nas outras nações que estão a nos ouvir, pois foram escolhidos para ouvir essa palavra. Eu tenho convicção que o Senhor irá usar os meus lábios mais uma vez para se trazer luz ao entendimento de muitos. Obrigado, Yeshua. Espírito Santo, faça-se presente nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Benção. João, capítulo 12, versículo 28. Disse Jesus: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus diz: Esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Uau! Que experiência sobrenatural o povo tiveram. Alguns ouviram como algo, trovejar, né? Se fala assim em português. Outros ouviram como se fosse a voz do anjo, mas tiveram a sua experiência. Agora, amada igreja, nesses dias atuais, como assim já inúmeras vezes tenho mencionado em pregações anteriores, vocês acham que se o Senhor, se o Pai quisesse, não seria capaz de fazer-se ouvir a sua voz de uma maneira estrondante para todas as nações do mundo, como assim o Senhor, o Pai, fez? Num espaço reduzido, restrito? Se o Pai quisesse, não poderia se ouvir a sua voz para o Brasil, para a França, para os Estados Unidos, para a África, para a Ásia, para a Arábia Saudita, onde todos, a maioria, cultuam outros deuses, Allah? Poderia o Pai fazer-se ouvir audivelmente de todos os habitantes da Terra? Não seria isso uma arma de evangelismo massivo, impactante para todas as nações da Terra? Pois eu vos digo nessa noite, o Senhor tentou de todas as formas para fazer com que os seus, os escolhidos, os judeus, começando pela casa de Israel, se arrependessem. E conforme o versículo 28 e 29, a multidão que estava próxima de Jesus ouviu a voz dos céus. Alguns chegaram a pensar que poderiam ser trovejos, outros diziam, foi um anjo que falou. Ou seja, eles tiveram a sua experiência. Tiveram a maior de todas as experiências. Conviver com o Filho de Deus,
ver os milagres acontecendo, cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, leprosos sendo purificados e aleijados andando. Eles tiveram todas essas experiências, meus amados. E mesmo assim a grande maioria que seguia Jesus Cristo pediu para que o Filho de Deus descesse da cruz se ele realmente fosse o Filho de Deus. Quanta dureza de coração! A grande maioria, amada igreja, que estava em Jerusalém, na entrada triunfal, que gritavam Hosana, Hosana nas alturas, foram aqueles que também gritaram crucifica-o. A grande maioria que observaram a ressurreição de Lázaro e muitos outros que foram curados, pessoas possuídas por espíritos malignos, sendo libertos, foram os mesmos que disseram crucifica-o. Bom, o Senhor nos ensina nessa noite que aquela multidão, ela teve todas as oportunidades que poderia ser apresentado para ela. Agora, para aquela época, todos que viram e ouviram Jesus falar tiveram a oportunidade da conversão. Tiveram oportunidade de seguir o Mestre. A lógica é que toda Jerusalém deveria ter se convertido. Sim ou não? Vendo todas essas coisas, muitos tendo ouvido a voz do Senhor. Olha que essas coisas se espalham. Muitos tendo ouvido do céu uma voz estrondante, uma voz como a de um anjo, vendo que esse povo viu, vendo que os judeus viram. A lógica é que toda Jerusalém deveria ter se convertido. Mas, até o dia de hoje, Jerusalém não quer. Até o dia de hoje, Israel se recusa. Por quê? Por causa do endurecimento do coração do homem, dos judeus. Dentro da sua liberdade de escolha, esse povo prefere o mal do que o bem. Prefere o perigo do que a segurança. Prefere a imprudência do que a prudência. A impaciência do que a paciência. O homem é ingrato. Agora, todos vocês nessa noite que estão ouvindo essa palavra, ouvindo os ensinamentos, sendo ensinados, orientados, irão também fazer parte desse grupo que recebe tantas, mas tantas palavras, tantas revelações, tanto cuidado, mas depois são aqueles que gritam, crucificam, são aqueles que negam a graça. Abandonarão a Jesus Cristo, abandonarão a palavra, abandonarão a igreja? Pois em verdade, eu vos digo, assim diz o Senhor dos Exércitos. O coração do homem é enganoso. Por isso que começam bem e terminam mal.
Muitos reconhecem a importância de dizimar, mas com o tempo já não vê mais a importância. Com o tempo, já não honra mais a sua liderança. Com o tempo, não honra mais o seu vinhateiro. Para aqueles que já andam comigo já há alguns anos, pois com muito amor eu vos digo: cuidado com o cansaço, cuidado com o desânimo e com a frustração. Cuidado. Porque aquele povo em Jerusalém, eles cortavam ramos de palmeiras. Aquele povo cantava quando Jesus Cristo entrou montado em um filho de uma jumenta. Louvaram e o glorificaram. Mas esse povo foi o mesmo povo que gritou: crucifica-o. Devemos aprender, amada igreja, a ter um coração constante e grato. A aprender a respeito do verdadeiro amor, da verdadeira parceria, da verdadeira aliança, porque com o passar do tempo, muitos desistem. Por isso que os últimos se tornarão primeiros e que os primeiros se tornarão os últimos. Por isso que nós observamos muitos antigos desanimados e inclusive já não estão dando mais frutos daquilo que um dia estavam dando para o Senhor. Por acaso, alguns estão cansados? Perderam o primeiro amor? Entre vós, há líderes que perderam a empolgação de querer ministrar a própria palavra do Senhor? É muito fácil dizer: eu quero ser um missionário, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um pastor. E na escola, quando tem que passar pelo tempo do aprendizado, fazer a prova para ser aprovado, por que muitos desistem? Por quê? Porque o amor que alguns demonstraram não é suficiente e não é profundo para manter essa aliança até o final. Agora, aquele que ama muito, certamente amará muito e demonstrará a sua fidelidade. Mas aquele que ama pouco, basta a tempestade chegar e são os primeiros a procurar um abrigo aonde não devem procurar. Mas aqueles que estão dispostos a atravessar as montanhas, mesmo com as tempestades, esses irão dizer: que venha a tempestade, pois nem a tempestade irá me parar, porque eu tenho uma meta para cumprir e um lugar para chegar. Esse irá até o fim. E vocês? Vocês irão até o fim? Ou vocês irão ser chamados de oportunistas? Aqueles que trocam de vestes conforme aquilo que pode lhe conver. Muitos de vocês têm ouvido nesse ministério a verdade. Cuidado,
não a negocia, muito menos por 30 moedas de prata. Se tem algum Judas Iscariotes, que me ouça nessa noite. Olha que fala no versículo 29. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que o anjo lhe tinha falado. Uau! Que experiência linda! Se eles tiveram esse tipo de experiência, se o povo judeu naquela época tiveram essa experiência, o que dizer de vocês? O que dizer de nós, se nós o procuramos de todo o coração? Quais experiências essa geração está tendo? Pois escutem bem. A experiência que todos nós temos é maior do que aqueles que estiveram lado a lado com Jesus. É maior do que aqueles que andaram no mar em seco quando Moisés levantou o cajado. É maior do que aqueles que estiveram ao lado de Josué nas suas grandes conquistas. É maior do que as experiências que os apóstolos tiveram. É maior do que as experiências do que os profetas já tiveram. Sabem por quê? Sabem por quê? Nós temos maior probabilidade em experimentar aquilo que todos esses as experiências na Bíblia estão registradas. Quer saber por quê? Porque você tem a lei e tem a graça diante dos seus olhos. Vocês e eu temos todos os relatos. Olhem só. Tudo aconteceu para que nós, por meio dos relatos, tenhamos as nossas experiências. A palavra de Deus está disponível para todos. Para nós, tudo está contado e apresentado, amada igreja. Olha que privilégio nós temos nessa geração. Por isso que a cobrança será muito maior. As experiências de Daniel, vocês têm. As experiências de Ezequiel, vocês têm. As experiências de Moisés, vocês têm. As experiências de Josué, de Abraão, de José, todos nós temos. As experiências de Paulo, de Timóteo, todos nós temos. Até as experiências do Mestre, de Yeshua, nós temos à nossa disposição para que nós possamos aprender com os ensinos na escola, na grande faculdade do nosso Mestre Jesus Cristo. Para que um estudante entre na faculdade, amada igreja, não basta apenas ser aprovado no vestibular. Ele tem que se esforçar para se formar na sua faculdade. Livros ele deverá adquirir e deverá pagar o preço para estudar. Na escola que eu e você estamos, o nosso livro é de graça. Aleluia! Já foi pago o preço, basta estudá-lo.
E dessa forma que iremos aprender, é dessa forma que o Senhor está a nos ensinar, porque todos esses que foram citados, nós temos as experiências deles em nossas mãos e o maior privilégio. Temos conosco para nos ensinar e nos instruir o Espírito Santo de Deus, dado e enviado pelo Pai, o próprio Deus, é a maior de todas as experiências. Isso não é maravilhoso? Você que reclama? Você que murmura? Isso não é maravilhoso para você que está sozinho e que reclama por estar sozinho? Para aqueles que ninguém vê a sua causa, porque alguns nessa noite que diz, ninguém vê a minha causa, não seria suficiente? O Espírito Santo está à disposição de você. Para aqueles que ninguém lhe entende, não seria isso suficiente? Para aqueles que ninguém lhe compreende, isso não é maravilhoso para aqueles que estão sozinhos e dizem que não tem uma companheira ou não tem um companheiro? O Espírito Santo de Deus não torna-se companheiro ou companheira? Não é maravilhoso saber que és conduzido por Ele e que Ele está sempre ao seu lado a lhe observar? Por que muitos não querem desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo? Por que muito não entende que o corpo é santuário do Espírito Santo? Você que se sente sozinho, você não está sozinho. Há uma boa nova. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Olha só. Você tem o manual. Sabe o que é o manual? A Bíblia. Diante de vocês estão as experiências contadas pelos profetas, pelos apóstolos. Precisa mesmo ouvir uma voz do céu para você crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai e deu para nós o Consolador, o Espírito Santo? Você precisa dessa voz do céu? Precisa mesmo ter as experiências que os judeus tiveram? Pois eu me faço a boca do Senhor nessa noite e eu vos digo, assim diz o Senhor. Em verdade eu vos digo, mesmo que abrisse as nuvens em meio à tempestade, mesmo que o céu se limpasse e visse do céu uma voz, mesmo muitos ouvindo a voz, iriam duvidar como aqueles dias duvidaram. Mesmo ouvindo, muitos não se converteriam. Pois em verdade eu vos garanto, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, se o Pai aparecesse no céu com voz estrondante,
muitos iriam admirar-se, mas depois iriam se acostumar e voltariam ao pecado. Iriam se acostumar com a religiosidade. Afinal, olha só o que o Senhor diz. Afinal, o que é acessível, afinal, o que é inacessível é procurado. E o que se torna acessível é deixado. Olha como é profundo. Afinal, o que é inacessível é procurado. E o que se torna acessível é deixado. Pois se fizeram isso com o próprio Deus, quando o homem teve oportunidade de falar com o próprio Deus, quanto mais essa geração. Quando o homem teve oportunidade de falar com Deus, o que o homem disse para Moisés? Lembra-se? Na lei, na experiência, quando o povo judeu teve oportunidade de ter um grande encontro no Sinai, quando foram convidados para se santificar e purificar, o que o homem disse para Moisés? O homem se recusou a falar com Deus. Não quero falar com você. Prefiro falar com o intermediário. Foi exatamente isso que o acampamento de Moisés disse para Moisés, para a liderança e para Arão. O povo não quis falar com Deus. Por isso que o próprio Senhor deixou o Espírito Santo para conduzir o povo, e a palavra de Deus é o alimento diário. Tudo que nós precisamos, meus amados, é aprender da própria palavra. Eu e você devemos crer que a palavra é a palavra de Deus que sai da boca de Deus. Nós temos o manual, nós temos as instruções, temos as experiências dos homens da Bíblia. Não é suficiente isso. Podes viver as experiências de Daniel? Podes viver as experiências dos apóstolos? Sim, nós podemos viver as experiências dos apóstolos. E também vocês podem viver as experiências de Daniel. Sabem como? Estando na Babilônia e não se contaminar com os manjares oferecidos pelo rei da Babilônia. Se fizer assim, eis aí um Daniel nessa geração. Podemos ter as experiências dos apóstolos? Sim, mas façam como os apóstolos. Vivem como os apóstolos viviam, como a igreja primitiva vivia. Se vocês guardam os mandamentos de Jesus, certamente o Senhor te dará a oportunidade, na sua particularidade, seja de ver a sua sogra ser curada de febre, como ver também os seus pés andando sobre as águas do mar. Ou seja, ter tuas experiências sobrenatural. Consegues tu ter fé como o tamanho de um grão de mostarda? Consegues exercer a sua fé e ter uma fé inabalável e constante todos os dias? Ou a fé
Ou a fé é apenas um dia, quando ouve a palavra, quando está com a congregação cantando e louvando? A sua fé é tão temporânea? Ela dura pouco tempo? Ou ela é constante? Está cheio de fé capaz de romper muros com sua própria mão? Ou tens dúvida? Ou tens dúvidas se consegues escalar muros que não consegues romper? Pois um homem ou uma mulher constante agrada a Deus. E isso não pode ser apenas um dia, 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Devem permanecer firmes até o fim, sem olhar para a direita e sem olhar para a esquerda. Devem olhar para apenas um: Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Versículo 30. Jesus se disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa, diz o Senhor. Uau, né? Que tremendo. Eis aí o Pai tentando de todas as formas possíveis e inimagináveis para conectar-se com o homem. Mas o homem o rejeitou. E até os dias de hoje continua rejeitando e continuará rejeitando o Filho de Deus. Por isso que o Senhor se esconde. Por isso que Deus se esconde. Ele se esconde a fim de que você e eu o procuremos. Ele se deixa achar para aqueles que o procuram. É um mistério. Mas se você o procura de verdade e com uma motivação sincera e verdadeira, tu o encontrarás. Pode ter certeza disso. Versículo 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Pois bem, esses que não querem se converter de verdade, mesmo com as instruções dos profetas deixadas na Bíblia, mesmo com as instruções dos apóstolos, mesmo lendo e mesmo não querendo mudar, são os mesmos que conhecem a lei, a palavra, mas não vivem a palavra. Porque quando tem oportunidade de reconhecer o Filho do Homem, eles dizem: quem é esse? Quem é esse Filho do Homem? Tem oportunidade, mas não o reconhecem. Porque são orgulhosos, são endurecidos por causa da sua religiosidade. Tem a lei, tem o conhecimento, mas não tem a revelação. Pois se vocês tiverem a palavra, se vocês tiverem a letra, mas não tem a revelação, então permanecerá cego a guiar outros cegos. Assim diz o Senhor. Versículo 35. Disse-lhe então Jesus:
por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Ande enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Jesus tentou de todas as formas para levar os religiosos para o caminho da luz. Conduzir cegos ao caminho da luz. Conduzir surdos ao caminho da luz. Conduzir um povo ao arrependimento, à transformação. Até o dia de hoje, pastores estão conduzindo congregações ao caminho da luz, ao arrependimento, à transformação. Mas a grande maioria não querem. E entre esses pastores, há sempre lobos disfarçados de ovelhas que, ao invés de conduzi-las no caminho da luz, levam o povo para as trevas. Versículo 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Mesmo vendo tantas coisas, tantos milagres e sinais, eles não acreditaram nele. É difícil acreditar, né, gente? Acham mesmo que nos dias de hoje são diferentes daqueles dias? Acha mesmo? Tem certeza que acham que os dias de hoje são diferentes daqueles dias? Pois conforme aquilo que está escrito no versículo 37, assim também é para os dias de hoje. Mesmo Jesus fazendo milagres, sinais, não creram nele. Versículo 38. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e os cure. Bom, meus amados, esse versículo aqui, ele é muito debatido, muito falado, mas pouco ensinado. O Senhor, ele endureceu o coração deles e o Senhor endurece o coração também dessa geração. Sabes, poucos têm um coração nobre. Poucos têm um coração maleável que agrada o Senhor, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. E dentro da escolha, quando o Senhor encontra um coração quebrantado, um coração contrito, um coração sincero, puro, nobre de entendimento, pois o Senhor se agrada e o coloca no grupo dos escolhidos. O Senhor, ele escolheu Jerusalém. O Senhor escolheu Israel
e o Senhor escolheu os judeus. Jerusalém negou o Senhor, Israel abandonou o Senhor e os judeus não quiseram falar com o Senhor. Pois por parte do Senhor, eu vos digo nessa noite, dentro da escolha, o Senhor saiu a procurar os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em um espaço de tempo atrás, o pastor Lucas pregou sobre os verdadeiros adoradores. Em um espaço de tempo atrás, ele falou sobre um estilo de adoração. Pois a adoração deve ser contínua. E não devemos apagar a chama. Não devemos, com o tempo, esfriar o que é aquecido, o que está aceso. O dever de Paulo, por acaso tem algum líder, tem algum sacerdote, tem algum homem, tem alguma pessoa responsável dentro da sua casa? Levanta as suas mãos nessa noite. Pois o dever de um sacerdote, um dever de um Paulo é buscar os gravetos para jogá-lo na lenha e aquecer os marujos. E o dever dos marujos é ficar em volta da fogueira, não se preocupar com a serpente, ou muito menos com o veneno dela, mas crer que estando perto da fogueira, irão se aquecer, porque Paulo está conduzindo-os para ficarem perto e próximo da fogueira. Um adorador de excelência, ele tem um estilo da adoração verdadeiro que agrada a Deus. Não somente no segredo, quando agrada a Deus, ou falando com Deus nas madrugadas, onde o Senhor responde. Não somente no seu quarto, no particular, mas também na cozinha, quando vai para a sala, quando sai para fora de casa, para as ruas, para as vielas das cidadelas, para a cidade e também para as aldeias. Um estilo de adoração requer verdade, compromisso, fidelidade e honestidade. O estilo de adoração que agrada o Senhor requer conduta, caráter e princípios. Não somente expressando o amor e o louvor e glórias ao Senhor através dos seus lábios. Não apenas isso, como faziam os fariseus daquela época, mas também através das suas mãos. Ou seja, das suas obras, através dos seus joelhos e através dos seus pés. Adorar o Senhor é além do que se pode oferecer quando quer se apresentar na presença do Rei. Adorar o Senhor vai além dos cultos e das reuniões solenes. Adorar o Senhor é constância, constante alegria. É permanecer constante na presença dEle. E o Senhor endureceu o coração deles, como assim Isaías profetizou acerca dos religiosos. Por causa da dureza do coração do homem, por causa do pecado, da maldade, da maldição hereditária, da sua essência, o Senhor
endureceu o coração deles para que esses não se convertem. Mas, para alguns, havendo oportunidade do arrependimento, o Senhor deseja curá-los para que entre aqueles que são impuros, pecadores ou ímpios, haja um convertido para ser testemunha daqueles que são endurecidos de coração. Porque para Deus nada é impossível. Versículo 40. Cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessaram sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Escutem, amada igreja, e também os visitantes. Há muitos que irão querer estar conosco. Mas, para não perder os seus seguidores, esses irão ficar no anonimato. Por acaso tem algum desses que estão me vendo? Outros irão querer caminhar conosco durante a noite para não serem vistos durante o dia. E outros vão querer ficar conosco apenas por medo, porque reconhecerão as profecias, mas terão medo do amanhã. Mas enquanto ainda no dia de hoje estes podem aproveitar a comida e os manjares oferecidos da Babilônia, esses se assentam se deliciando do que puder desses banquetes. Mas eles estão atentos em nós e diz em seus corações: comamos aqui nos banquetes da Babilônia, mas estejamos atentos neles, tá? Afinal, se eles vão para as montanhas, vamos atrás, porque chegou agora a hora, de se esconder junto com eles. Qual recompensa esses terão? O que vocês acham que esses agentes 007 terão como recompensa? Por acaso, esses irão enganar o Senhor e seus anjos? Cuidado, amada igreja. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. O ladrão não vem quando o pai de família está esperando o ladrão assaltar a sua casa. O ladrão vem quando o pai não percebe a sua aproximação. E quando assim o pai de uma casa abre seus olhos, o ladrão já está dentro da casa. Vigiai e orai, porque ninguém sabe o dia e a hora que Jesus voltará. Versículo 43. Pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim,
não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhe obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Escuta, amada igreja. Entenderam aquilo que foi falado agora? Aquilo que foi lido? Jesus disse: para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pela palavra do Senhor, por tudo que está escrito, aqueles que rejeitem a palavra de Deus, por ela serão condenados. Jesus ensinou. Os apóstolos ensinaram isso. Se vocês irão seguir a palavra ou não, isso cabe a você. O Senhor, o Pai, diz: eis que coloco perante vós a vida e a morte. O homem deve escolher. Mas no último dia, se não tiver respeitado a palavra do Senhor, quando ela foi apresentada para você, a própria palavra lhe condenará. Está escrito: aquele que pecou, aquele que transgrediu, aquele que cometeu impiedade, aquele que se prostituiu, aquele que mentiu, aquele que matou, aquele que roubou, será condenado pela própria palavra de Deus. E para esses, enquanto estão vivos, a palavra é advogado. A palavra advoga a favor, enquanto estão vivos. Mas no último dia, ela os condenará. Pois assim está escrito. Versículo 49. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Agora a pergunta é: vocês desejam ler a Bíblia? Me respondem. Vocês desejam mesmo estudar as Escrituras? Pois aqueles que decidir viver uma vida de pecado, eis a sua chance de se redimir antes do último dia. Porque no último dia, a Bíblia que muitos deixam aberta em cima da estante das suas casas, esta mesma Bíblia que está com as páginas amarelas num determinado Salmos, irá condenar você.
irá condenar você que não lê. Irá condenar sua casa que não lê. Irá condenar sua cidade que não lê. Irá condenar a sua nação que não lê. Assim diz o Senhor. Por isso, eu sei que meu esforço não é vão em preparar essa geração e fazer com que você ame a Bíblia. Chega de ser enganado por qualquer doutrinas por aí. Chega de ser enganado pelo sinédrio evangélico. Foge dele se tu estás dentro dele, ó Nicodemos. E descobre a Bíblia estudando-a. E não espera de Deus aquilo que tu quer ouvir. Porque sendo assim, Ele te revelará a sua vontade e não a vontade sua. Se não conhecer a Bíblia e não a desejar ler, meditar, ela mesmo, quando poderias ter aproveitado os tempos que ele era advogado, a própria palavra se tornará aquela, sim, amados, aquela que está na sua estante, com páginas amarelas, será aquela que a condenará. Essa geração. Juntem-se a essa igreja que vai lhe instruir, que vai tirar toda a ingenuidade, inocência que muitos falsos pastores se aproveitando, manipulando-o, porque lhe faltava conhecer parte da verdade. Você pode conhecer muito dela, mas por conhecê-la, ela parcialmente, assim como Satanás faz, usa da verdade para colocar o seu fermento e engana uma geração. O Senhor quer que tu conheças a verdade e a verdade te liberta. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essas vidas que ouviram essa palavra, por resgatar nessa noite aqueles que desejam desenvolver experiências contigo e se alegrar e contentar com as maravilhosas palavras que no seu livro da lei e da graça está escrito. Obrigado por reunir uma geração inconformada. Amém e amém. Agora, esse convite foi feito. Se vocês querem consumar esse convite, entra no meu site, faça o seu cadastro no crisduran.com.br. Pode entrar agora, faça o seu cadastro e verás uma janela que diz Online World Church. Você aperta essa janelinha e ali vocês poderão acessar o seu cadastro. Prefere o QR Code? Então vamos apresentar o QR Code. Aproxima seu celular e diretamente irás acessar para fazer o seu cadastro. Meus amados, terminamos
para hoje, nesse sábado, medita na palavra do Senhor, retém tantas coisas boas que o Senhor tem nos dado. E eu lhes falo até terça-feira que vem. Até mais.